Qual é a diferença básica que você tem de aprender a perceber a respeito da partícula se? E se ele está fazendo o papel de conjunção, portanto ligando duas orações, ou se ele está fazendo o papel de pronome, que é um papel associado obrigatoriamente ao verbo. Vamos olhar esses detalhes numa questão da ISAF ANAC 2016. Pode-se localizar o início da aviação nas experiências de alguns pioneiros. Em pode-se, o pronome se indica a noção de condição. E aí, a proposta certa ou a proposta errada. Olha, quando você bate o olho no pode-se, verbo e pronome, e você associa a ideia de condição, acredite, é uma proposta absurda. Veja bem, se houvesse três opções, uma de certo, a outra de errado e a outra de absurdo, você deveria escolher a proposta, como proposta absurda. Por quê? Porque o se com a ideia de condição é quando ele liga duas ideias, liga duas orações, é o famoso se conjunção adverbial condicional. E não o se que está depois de um verbo, ligado ao verbo, dependente do verbo. Por isso que eu quero reforçar esse conhecimento agora com você. Tem tempo para isso? Então acompanhe. Olha, estamos diante de uma proposta absurda e agora quero que você note as condições do se conjunção. Chama-se conjunção condicional ou conjunção integrante. Olha os detalhes. Primeiro, liga a oração principal à oração subordinada adverbial condicional, quando ele traz para a frase a ideia de condição. Se não chover, irei ao sítio. Olhe como o se não depende do verbo. Ele começa a frase. Ele é o se adverbial condicional. O papel dele é de ligar duas orações. Você poderia dizer na ordem direta, irei ao sítio se não chover, para você perceber melhor o papel de ligar duas orações. Olha, condição número 2. Ele liga a oração principal à oração subordinada substantiva. É o se que traz para a frase, para o contexto, a ideia de dúvida, a ideia de incerteza. Eu sei que você pode se atrapalhar um pouco, até pensar também na ideia de condição. Mas uma coisa é certa, você não pode pensar que seja um pronome. Quando ele é conjunção, ele tem características muito nítidas, muito focadas, que não permitem que você pense em pronome. E a frase, não me pergunte se o passado pode voltar. Veja como não me pergunte é uma oração. Se o passado pode voltar, naturalmente outra, a oração inteira, se o passado pode voltar, fazendo o papel de complemento do verbo perguntar. Então, duas frases em que em que o se nas duas tem o papel de conjunção. Perfeito, não é? E aí eu vou impor um desafio para você. Você acabou de perceber a condição do se e conjunção. Vamos lá. Você acha que na frase, se ela ainda me ama, eu não sei o que o se é. Olhe como ele começa a frase. Ele é a conjunção adverbial condicional ou ele é a conjunção integrante? Também deixa eu alertá-lo para você que está pensando na ideia de condição. Olha, é o desafio maior, é o desafio mais elevado para você, porque é muito comum que o se, começando frase, traga para o contexto a ideia de condição. Nesse caso não é verdade, porque nós fizemos uma inversão para enganá-lo, para prejudicá-lo nessa compreensão. Veja que na ordem direta você diria, eu não sei se ela ainda me ama, portanto você está diante do se, que é a conjunção integrante. A resposta é a letra B de bola. Tranquilo? Então vou apresentar para você as condições do se pronome. Acompanhe. Quando ele é pronome, ele é um pronome átono, chama-se pronome pessoal oblíquo átono. O nome de átono sugere que ele não se envolve com preposição e que ele depende do verbo. É esse se que aparece antes do verbo próclis, depois do verbo enclis ou no meio do verbo mesóclis. Olha, aí são muitos sis. Um primeiro deles é PA, chamado pronome apassivador. Ele tem a função de apassivar a frase. Daí que a frase com esse tipo de si está na voz passiva sintética. Olha o exemplo. Alugam-se salas, que corresponde a salas são alugadas. As duas estão na voz passiva. A primeira na voz passiva sintética e a segunda na voz passiva analítica.
Tem o se igual a pis, é o pronome que determina o sujeito. Qual é a função desse se? É em determinar o sujeito da frase. Olha o contexto. Precisa-se de pedreiros. Olha como nesse caso você não tem a voz passiva analítica. E, claro, né, numa leitura lógica normal, quando você para pensar quem é o sujeito de precisa-se de pedreiros, só espero que você não me responda que são pedreiros, senão eu vou chorar aqui diante de você. Na verdade, você tem que responder que o sujeito é indeterminado. O próprio contexto nos leva a isso. Quem precisa de pedreiros? Naturalmente, você tem uma ideia de que alguém precisa, mas o sujeito não está escrito na frase. Tem o se pive, que é o pronome que integra o verbo. É aquele pronome que faz parte do verbo, até mesmo na hora de conjugá-lo, você conjuga com o pronome. Por exemplo, os verbos são pronominais e quando você tem uma frase com o verbo referir, melhor é dizer que o nome do verbo é referir-se, que até na hora de conjugar, conjuga comigo, eu me refiro, tu te referes, ele se refere, nós nos referimos. Interessante esse papel de pive, porque não é um papel exclusivo do se. Naturalmente, todos os pronomes átonos participam do processo. Eu me refiro, tu te referes, ele se refere, nós nos referimos. Veja como o se aparece associado à terceira pessoa do singular, mas o me também pode ser pive, o ti pode ser pive, o nos pode ser, não há problema nenhum. Temos também o se pr, que é pronome reflexivo ou recíproco. A ação do verbo se volta para o próprio sujeito. O sinônimo desse tipo de se é a si mesmo. Quando você lê ela se feriu, significa que ela feriu a si mesma, aí o se está no papel de pronome reflexivo. Nesse caso, como o verbo ferir é transitivo direto, o se está fazendo o papel de objeto direto. Temos o PE, que é a famosa partícula expletiva, entenda, partícula de realce, de reforço. É uma situação em que o se pode ser eliminado da frase. O sentido e a sintaxe da frase não serão alterados. É o enfeite, né? Você emprega porque às vezes faz parte do uso, você usa sem pensar. É o caso do se associado ao verbo ir. Leia. Eles se foram e não mandaram notícia. Se você fizer a mesma frase com eles foram e não mandaram notícia, a frase fica perfeita. O se é usado por força do hábito, mas ao pé da letra ele não tem um papel tão relevante quanto os outros papéis que você acabou de perceber. Melhorou agora? Então existe um se que é empregado para o papel de conjunção, ele liga duas orações e naturalmente não mas você acabou de perceber 5 partículas com o mesmo nome, mesma grafia, mesma pronúncia, mas cada uma delas fazendo um papel diferente na frase. Tranquilo então? Olha, você já entendeu que língua portuguesa faz parte da sua vida, é importante para a sua evolução, então não perca o contato conosco, inscreva-se no nosso canal e você vai descobrir 2 características fundamentais das nossas videoaulas. São simples e são eficientes. E nós temos à sua disposição 2 opções de acesso ao nosso conteúdo, o conteúdo gratuito e o conteúdo pago. Esse conteúdo pago é quando você quer fazer uma preparação mais sedimentada. É quando você não tem uma base muito sólida, você pode começar, por exemplo, pelo português básico. Nós temos o português básico 1, 2, 3, 4, numa sequência lógica, numa didática simples, que vai levá-lo a vencer qualquer dificuldade. Até o nosso próximo encontro.